Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube, concorda? No vídeo de hoje eu vou resolver com você mais uma prova de raciocínio lógico quantitativo do teste AMPAD. Este teste que aconteceu agora no último domingo, agora em novembro de 2022, orientação acadêmica. Desde já agradeço ao meu amigo Anderson. Valeu, Anderson, por ter enviado a prova para a gente divulgar aqui no canal. Para vocês mesmos, né? Para vocês se prepararem para os próximos testes AMPAD, para você que fez o teste agora, para conferir, né, as questões que você ficou com dúvida. Então, sempre conto com a ajuda de vocês para enviar para a gente a prova, tá? Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, quando você fizer a prova, lembra de mim, manda a prova para a gente divulgar aqui para você mesmo. Fechado? Aqui na Central dos Números a gente já tem muito material do teste AMPAD para você. Então, se você gostar da nossa aula, basta ver essa playlist aqui que você vai encontrar todo o material do teste AMPAD disponível aqui no canal. Fechou? Essa prova tem 12 questões e agora então preciso que você ative os seus neurônios para a gente resolver as questões. Neurônios ativados? Então, vem comigo. Primeira questão. Em uma mesa há 3 canecas. Em relação à presença de conteúdo em seu interior, considere que cada caneca admite apenas um entre os seguintes 3 estados. A caneca pode estar vazia, pela metade ou cheia. Considere as seguintes condições. Ele deu aqui, a caneca 1 está vazia ou pela metade, a caneca 2 está pela metade ou cheia, a caneca 3 está vazia ou cheia. Se a caneca 1 está vazia, então a caneca 2 está cheia. Então, a gente tem aqui 3 disjunções e um se, então, que é a condicional. Disjunção é o ou, né? Todas as condições são atendidas e nenhuma caneca está cheia se e somente se. Bom, então, quando ele diz aqui todas as condições são atendidas, ele está me dizendo que todas essas afirmações são verdadeiras, né? Todas essas condições são atendidas. E nenhuma caneca está cheia. Nenhuma caneca está cheia. Então, onde tiver caneca cheia, você vai colocar falso. Por quê? Porque nenhuma caneca está cheia. Então, aqui a gente tem, ó, caneca cheia, falso, caneca cheia, falso, caneca cheia, falso. Onde tinha caneca cheia, coloquei falso. Agora, a gente vai partir para os conceitos de tabela verdade, usando aqui o ou e usando o se então. Lembra você, se está chegando aqui pela primeira vez, não viu nossa aula de tabela verdade, veja para desmistificar a tabela verdade. Essa aula aqui, ó, assiste essa aula que sua vida com tabela verdade vai mudar, eu garanto. As pessoas deixam lá nos comentários, professor, como eu não vi essa aula antes, né? Então, se você ainda não viu, veja a nossa aula, porque aqui no vídeo eu vou resolver pressupondo que você já viu a nossa aula e já sabe a tabela verdade. Combinado? Então, a gente tem aqui se, então. A parte do então é falsa e a gente precisa que o se então seja verdadeiro. O único caso diferente do se então é o caso da Vera Fischer. Vera, o se, Fischer, o então. Vera Fischer daria falso, certo? A gente quer que seja verdadeiro. Então, aqui não pode ter a Vera, não pode ser verdadeiro. Caneca 1 está vazia, vai ser então falso, ok? Caneca 1 está vazia, é falso. Aí a gente passa aqui para cima. Eu não sei se eu fiz essa primeiro, essa, acho que eu fiz essa aqui primeiro. A caneca 3 está vazia ou a caneca 3 está cheia. O cheia é falso, mas a gente quer que seja verdadeiro. No ou, para o resultado ser V, a gente precisa de ter pelo menos um V. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro, né? Aqui em cima ou, se aqui é falso e a gente quer que seja verdadeiro, essa primeira parte tem que ser verdadeira. Por quê? Porque se fosse falso, teria falso ou falso, daria falso, certo? Aí a gente vem aqui para cima. A caneca 1 está vazia ou pela metade. A gente já tem aqui, ó, a caneca 1 está vazia é falso. Então, a caneca 1 está vazia é falso. No ou, para o resultado ser verdadeiro, precisa ter pelo menos um V. Então, essa parte do pela metade é verdadeira. Então, a gente já descobriu o estado das 3 canecas. A caneca 1
está pela metade, a caneca 2 está pela metade, a caneca 3 está vazia. Basta você procurar aqui nas alternativas essa afirmação. Caneca 1 pela metade, a 2 pela metade e a 3 vazias. Né? Então, vai ser essa aqui, ó. A caneca 1 está pela metade, a caneca 2 está pela metade e a caneca 3 está vazia. Essa é a resposta dessa questão. Corre para o abraço e parte para a próxima. Entendido? Tem dúvida, gente? Tem perguntas? Quem tem dúvidas, perguntas aqui na Central dos Números, só deixar o comentário aqui embaixo que a gente tenta esclarecer as dúvidas de vocês para quando chegar lá na hora do teste não ficar com dúvida, tá bom? Então, essa questão aqui pressupõe que você tenha assistido a nossa aula de tabela verdade e já saiba resolver a tabela verdade assim automaticamente. É questão típica de tabela verdade essa aqui, beleza? Podemos passar para a próxima? Questão número 2. Questão do like. Olha o like no vídeo. Aqui no vídeo, vamos lá. Sinceridade com você. Os vídeos do teste Champad eu resolvo com vocês porque eu gosto de resolver essas provas que têm um nível de dificuldade um pouco mais alto, né? Só que são vídeos bem para um público bem restrito, então eles não têm muitas visualizações, mas eu gosto de disponibilizar porque eu sei que eu ajudo muita gente assim. Então, quais são as formas de você retribuir essa ajuda que eu tento dar para vocês? Vocês podem deixar o like, podem deixar o comentário, podem se inscrever aqui no canal. Quem tiver condições e quiser fazer contribuição monetária em dinheiro, pode clicar no botão Valeu, que tem aqui embaixo também, e fazer qualquer doação de qualquer valor, a gente aceita com muito agradecimento. Né? Então, são formas de você interagir com a gente e agradecer, mostrar a sua gratidão por esse conteúdo, tá bom? Então, se você estiver curtindo as explicações, gostar da nossa forma de trabalhar, deixa aí a sua manifestação de afeto para a gente, beleza? Bora então para a segunda questão. Considere os seguintes argumentos, dentre os quais apenas um é válido. Ele deu 5 argumentos. Qual é o número do argumento válido? Então, ele quer saber qual desses 5 argumentos é válido. Esse tipo de questão tem caído muito nas últimas provas do teste Champad. E eu já te ensinei a resolver. Você vai resolver usando o método do argumento inválido. Se ele quer saber o válido, você procura o argumento inválido. O que é o argumento inválido? Você vai afirmar que as premissas são todas verdadeiras e que a conclusão é falsa. Quando você tem todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, isso é um argumento inválido. Logo, aquele argumento não vai ser a resposta da questão. Tá bom? Então, vamos considerar aqui o argumento 1. Todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Será que isso aqui é possível? Se isso aqui for possível, esse é um argumento inválido e não vai ser a resposta da questão. Entende o raciocínio? É um raciocínio inverso. Então, você tem que forçar para esse argumento ter a conclusão falsa, para ele ser inválido. Vamos ver se a gente consegue alguma forma de fazer isso aqui acontecer. A gente tem aqui que a conclusão é falsa e a conclusão tem o E. No caso do E, a gente tem 3 casos falsos, né? Só tem um caso verdadeiro, que é V e V. No E, você só tem verdadeiro quando tem 2 Vs, lembra? Então, não é bom a gente começar aqui pela conclusão, porque existe mais de uma possibilidade. Existem 3 possibilidades para os valores de R e de não P. Vamos ver aqui, entre as outras, qual é a mais fácil da gente começar, qual que vai fornecer para a gente só uma possibilidade de trabalhar. O se então verdadeiro tem 3 casos, se então verdadeiro tem 3 casos, o E verdadeiro tem um caso só. Então, a gente vai começar por essa aqui, por esse E que é verdadeiro, né? Então, para o E ser verdadeiro, a gente tem que ter 2 Vs. Então, a gente vai ter não S verdadeiro, que verdadeiro. Descobrimos o valor de não S e de que. Se o não S é verdadeiro, S é o contrário. S é falso, né? Não S verdadeiro, S é falso. A gente quer que essa afirmação seja verdadeira, certo? No caso do se, então, quando a parte do então é falsa, a gente teria Vera Fischer dando falso. Então, aqui não pode ter a Vera. Aqui tem que ser falso também, né? Falso com falso dá verdadeiro no se, então. Se, então, só é falso quando tem V
F. Se a gente tem o F aqui, aqui não pode ser V. Se não pode ser V, vai ser F, certo? Então, não R é falso. Depois a gente passa aqui para cima. A gente sabe que Q é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, não Q é o contrário, não Q é falso. De novo, se então, com a parte do então falsa, para o resultado ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Beleza? Descobrimos então o valor de R, porque a gente sabe que não R é falso. Se não R é falso, R é verdadeiro, certo? E descobrimos o valor de não P. Cadê? P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. V e V na conjunção no E, quando a gente tem dois Vs, o resultado é falso? Não, o resultado é verdadeiro. Então, quando a gente tem todas as premissas verdadeiras, o resultado é verdadeiro. De qualquer forma, o resultado é verdadeiro. Então, essa afirmativa não é, esse argumento não é um argumento inválido, ele é um argumento válido. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Legal, né? Eu gosto de resolver esse tipo de questão. Então, você, para treinar, testa os outros argumentos. Você vai ver que quando você coloca as premissas verdadeiras, você consegue obter uma conclusão falsa. E ao obter uma conclusão falsa, você tem um argumento inválido, tá bom? Só o argumento 1 você não vai conseguir formar um argumento inválido tendo as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Beleza? Passemos para a próxima. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo questões semelhantes a essa de outros testes AMPAD para você treinar, né? Questões para treinar aí o argumento inválido. Questão 3, outra questão que a gente vai resolver usando o mesmo método, o método do argumento inválido. O argumento mostrado a seguir possui duas premissas e uma conclusão. No entanto, as suas duas premissas foram omitidas. Então, omitiu as duas premissas e colocou a conclusão. P e Q. Ele deu aqui a conjunção, né? As duas premissas do argumento acima podem ser quais? De novo, a gente precisa descobrir qual é um argumento válido. Então, vamos usar o método do argumento inválido, premissas verdadeiras, conclusão falsa. Partimos da primeira aqui. Então, vamos considerar a premissa 1 e premissa 2 verdadeiras. Vamos ver se a gente consegue obter uma conclusão falsa para eliminar essa alternativa. A gente sabe que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. E que, para o resultado ser verdadeiro, Q pode ser tanto verdadeiro quanto falso, né? Porque aqui a gente tem o ou. No ou, basta um V para o resultado ser V. Se a gente sabe que o P é verdadeiro, não importa qual é o valor do Q, que o resultado aqui vai dar verdadeiro. Então, se esse Q for falso, aqui na conclusão a gente vai ter P verdadeiro e Q falso. A gente vai conseguir obter uma conclusão falsa, logo a gente consegue obter um argumento inválido. Então, essa não é a resposta da questão. Vamos para a segunda. Colocar aqui as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. A gente sabe que não R é verdadeiro, então R é o contrário, R é falso, né? Temos aqui dois ous, né? Então, a gente tem duas disjunções. No ou, a gente precisa ter um V para o resultado ser verdadeiro. Aqui é falso, né? Então, ou P, ou Q, ou os dois vão ser verdadeiros, mas um dos dois pode ser falso. Então, P ou Q, o P pode ser verdadeiro ou pode ser falso, o Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vamos supor que o P é verdadeiro e o Q é falso. Então, a gente vai ter a conclusão aqui, P verdadeiro e Q falso. A gente consegue obter uma conclusão falsa. Se a gente consegue obter uma conclusão falsa, a gente consegue obter um argumento inválido. Então, essa não é a resposta dessa questão. Beleza? Está entendendo o raciocínio? Vamos para a próxima. Premissas verdadeiras. Vamos começar aqui pelo E. Por quê? Só existe um caso que o E é verdadeiro. É o caso que as duas são verdadeiras. Então, necessariamente, para isso aqui ser verdadeiro, o P tem que ser verdadeiro, certo? E essa disjunção aqui, Q ou R,
tem que ser verdadeira. Para isso aqui ser verdadeiro, ou o Q ou o R, um dos dois, ou os dois simultaneamente, tem que ser verdadeiro. Então, coloquei aqui, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Se eu quero forçar a possibilidade de ter um argumento inválido, e eu sei que o P é verdadeiro, e aqui a gente tem uma conjunção, eu vou forçar aqui o Q ser falso e o R ser verdadeiro. Então, Q ou R, verdadeiro, falso ou verdadeiro, o resultado aqui vai ter verdadeiro. Então, no E, V com V, 2 vezes o resultado é verdadeiro. Beleza? Então, consegui formar uma premissa verdadeira colocando o que é falso. Aqui embaixo, isso vai dar verdadeiro? A gente vai ter que, cadê? R é verdadeiro, não R vai ser falso, não que é falso, não que vai ser verdadeiro. Então, no ou basta um V para o resultado ser V. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? O P é verdadeiro, o Q é falso. P é verdadeiro, Q é falso. A conclusão vai ser falsa. Então, esse argumento também é inválido. Eu coloquei uma possibilidade aqui de organização, né, das minhas premissas, né, de valor das minhas premissas, e consegui obter um argumento inválido. Então, essa não é a resposta da questão. Beleza? Vamos para a próxima. Verdadeiro, verdadeiro. Premissas verdadeiras. Sei que o P é verdadeiro, então não P é falso. No ou, para o resultado ser verdadeiro, a gente precisa ter pelo menos um verdadeiro. Se o não P é falso, necessariamente o Q aqui vai ser verdadeiro. Então, a gente tem P verdadeiro, Q verdadeiro. Opa! P verdadeiro e Q verdadeiro. No E, quando a gente tem 2 vezes, o resultado é verdadeiro. Ou seja, a gente não conseguiu obter um argumento inválido. Sendo assim, esse argumento é válido. Ele é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Conseguiu entender o raciocínio? Então, vai usando aí os conceitos de tabela verdade, né? Então, você tem que ter a tabela verdade aí, sim, ó, na sua mente, saber a tabela verdade de frente para trás, que aí esse raciocínio vai ficando automático, você vai fazendo rapidinho esse tipo de questão. Fechou? Vamos para a próxima, questão número 4. Inscrição no canal. Quem não se inscreveu ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Essa questão aqui é só para traduzir em símbolos a frase, né? Então, considere estes predicados. A de X, X é cientista. B, X é distraído. C, X esquece datas importantes. Considerando o conjunto universo composto pelos membros de certo centro de pesquisa, afirmou-se: os cientistas são distraídos e todos os distraídos esquecem datas importantes. Conclui-se assim conclui-se então, né, que os cientistas esquecem datas importantes. Como esse argumento pode ser representado em linguagem simbólica? Bom, a gente tem aqui a frase: os cientistas são distraídos. Isso aqui é o que para você? Se encaixa dentro de qual conectivo lógico? Isso aqui é uma condicional. Falar que os cientistas são distraídos é a mesma coisa que falar que se alguém é cientista, então é distraído. Concorda? Os cientistas são distraídos. Se é cientista, então é distraído. Beleza? Então, você tem aqui se A, então B. Se A, então B. Se é cientista, se X é cientista, então X é distraído. Aí a gente tem o E aqui, que é a conjunção, coloca o chapeuzinho, que é o símbolo da conjunção. Todos os distraídos esquecem datas importantes. Mesma coisa, se X é distraído, então X esquece datas importantes. Beleza? Então, se B, então C. Se B, então C. Conclui-se assim é a mesma coisa aqui. Então, os cientistas esquecem datas importantes. Se é cientista, então esquece data importante. Se A, então C. Se A, então C. Fechou? Então, para todo X, se A, então B, e se B, então C, então se A, então C.
Basta achar aqui entre as alternativas essa simbologia escrita entre parênteses, né? Então vai ser aqui na última alternativa. O A aqui, ao contrário, significa para todo. Para todo x, a gente tem se A, então B, e se B, então C, então, para todo x, se A, então C. Beleza? Então, essa é a resposta dessa questão. Só representar simbolicamente aquilo que está escrito na frase. Partiu para a próxima? Questão número 5. Questão de sequência. No meu ponto de vista, essa foi uma das questões mais difíceis dessa prova. O que você acha? Você fez essa prova? Se você fez essa prova, qual questão você achou mais difícil? No meu ponto de vista, foi essa aqui. Ao calcular a sequência de valores Pn, Pn mais 1, Pn mais 2 de um certo polinômio P de terceiro grau para um inteiro n escolhido ao acaso, Juliano obteve a sequência 0, menos 2, 2, 18, 52, 110, x 322. Calculando as diferenças, subtração, entre termos consecutivos dessa sequência, Juliano obteve outra sequência e, a partir dela, encontrou uma maneira de preencher os valores seguintes da sequência sem ter que usar a expressão do polinômio. Qual é o valor de x? Então, vamos achar a lógica dessa sequência. Essa semana eu já divulguei aqui no canal uma questão de sequência bem legal. Se você quiser ver, assista esse vídeo aqui. É uma questão de lógica sequencial. Então, ele falou que tem uma lógica na diferença entre os termos. Vamos calcular a diferença entre os termos. Menos 2 menos 0 dá menos 2, certo? 2 menos menos 2 vai dar 2 mais 2. 2 mais 2, 4, né? Porque vai inverter o sinal. 2 menos menos 2, menos com menos dá mais. 2 mais 2, 4. 18 menos 2, 16. 52 menos 18, 34. 110 menos 52 vai dar 58. Então, a sequência que a gente obteve foi essa aqui, ó. Menos 2, 4, 16, 34, 58. Qual é a lógica que você percebe nessa sequência? Tempo. Vamos descobrir a lógica. Vamos continuar trabalhando com a diferença. 4 menos menos 2. Menos com menos dá mais. 4 mais 2, 6. 16 menos 4. 16 menos 4 dá 12. 34 menos 16, 18. 58 menos 34, 24. O que está acontecendo aqui nessa sequência? Ela está crescendo de 6 em 6. Então, você tem 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, o próximo termo aqui, eu vou acrescentar o número aqui mais 6. Concorda? O próximo termo aqui vai ser 24 mais 6 mais esse número aqui. 24 mais 6 dá 30. Então, o próximo termo vai ser 58 mais 30. 58 mais 30, 88. Por que 88? 88 menos 58 dá 30. Fechou? Entendido? Então, a diferença entre x e 110 é 88. Quando eu pego x menos 110, o resultado dá 88. Mas eu não quero saber a diferença, eu quero saber o valor de x. Para saber o valor de x, basta devolver os 88 que eu subtraí. Então, vou fazer 110 mais 88, né? 110 mais 88 dá 198. Então, x vai ser 198. Por quê? 198 menos 110 dá esses 88 aqui. Entendido? Então, 198 é a resposta dessa questão. Então, questão de sequência. Quando você tiver uma questão de sequência, não existe um segredo. Você tem que olhar para a sequência e testar aí possibilidades para achar qual é o padrão dessa sequência. Tá bom? Assiste lá a questão que eu coloquei para você, que ela é bem interessante, é uma questão de sequência difícil, né? Então é boa aí para preparar para o teste AMPAD. Vamos para a questão número 6. Uma peça de tecido tem seu preço proporcional à medida de sua área. Sabes que uma peça desse tecido, cortada na forma de determinado quadrado, custa R$ 150. Se aumentarmos o comprimento da peça quadrada em 20% e reduzirmos a sua largura em 20%,
qual será o preço da peça retangular obtida. Então, essa é uma questão de porcentagem que você não poderia errar no teste Ampad, porque é considerado uma questão fácil, né? Então, o que ele disse? O preço é proporcional à área. A peça é um quadrado, então a área do quadrado é lado vezes lado, que dá lado ao quadrado, né? Então, qual que é a área do quadrado inicial? É o lado elevado ao quadrado. Beleza. Depois, ele aumentou o comprimento em 20% e reduziu a largura em 20%. Vamos descobrir, então, quais serão os novos lados desse que era um quadrado. Então, o novo comprimento era o lado do quadrado mais 20% do lado, ou seja, 20% não é 20 dividido por 100? 20 dividido por 100 dá 0,2. 0,2 vezes o lado. Um lado mais 0,2 lado dá 1,2 lado. O novo comprimento vai ser 1,2 vezes L. E a nova largura? A largura reduziu 20%. Então, a largura vai ser o lado inicial menos 20% desse lado. O lado menos 0,2 L. 1 menos 0,2 dá 0,8 L. Qual vai ser, então, a nova área desse que é agora um retângulo? Vai ser esse lado vezes esse. 1,2 L vezes 0,2 L, né? 1,2 vezes 0,8 dá 0,96. L vezes L dá L ao quadrado. Ou seja, a nova área vai ser 0,96 vezes a área inicial, vezes L ao quadrado. 0,96 não é a mesma coisa que 96%? 96 dividido por 100 dá 0,96. Então, a nova área é 96% da área inicial. Sendo assim, o novo preço vai corresponder a 96% do preço inicial. Entende? 96% de 150, basta fazer aí 0,96 vezes 150. 0,96 vezes 150 dá 144, né? Se quisesse trabalhar aí com 1%, 10% dá 15, 1%, 1,50. Se 1% é 1,50, 4% vai dar 4 vezes 1,50, 2 vezes 1,50, R$3. 4 vezes 1,50, R$6. Então, basta reduzir aí R$6 de 150. 150 menos R$6, R$144. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Então, para você que vai fazer o teste Ampad, esse tipo de questão você não pode errar. Por que não pode errar? Porque muitas pessoas vão acertar essa questão, então isso eleva a nota final do teste dessas pessoas, né? E aí você fica, se você errar, você fica mais longe dessa nota, ok? Vamos para a próxima, questão número 7. Dado um número natural n maior ou igual a 2, considere o conjunto n, 1 até n, cujos elementos são todos números naturais de 1 até n. Observe que n é maior ou igual a 2, né? No conjunto n sejam definidas as seguintes sentenças abertas. P de x, x é múltiplo de 3. Q de x, x é múltiplo de 2. Sabe-se que, para dado número natural n0, o conjunto verdade da sentença aberta P de x e não Q de x possui apenas 3 elementos. Qual é o maior valor possível de n0? Bom, essa é uma questão fácil, né? Uma questão de múltiplos junto com tabela verdade, mas que a interpretação é difícil. O teste Ampad consegue tornar questões fáceis difíceis, tornando o enunciado complicado. Basicamente é isso. Porque a questão não é difícil. Vamos lá. Quais são os múltiplos de 3, sendo que o n é maior ou igual a 2? Então, múltiplos de 3, né? Tirando o zero. Por quê? Porque 0 é menor do que 2. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e por aí vai, né? São múltiplos de 3. Q de x? X é múltiplo de 2. Quais são os múltiplos de 2? São os números pares. 2, 4, 6, 8, 10 e blá, 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 né? A gente quer 3 elementos, um conjunto que tenha os 3 elementos, então provavelmente são os elementos iniciais, né? Sendo que a gente vai ter
P de x, a gente vai ter números que são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 2. Então, a gente olha aqui. Quais são os números que são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 2? Múltiplos de 3 e não são múltiplos de 2. O 3 é um múltiplo de 3 e não é múltiplo de 2. O 6 é de 3, mas é de 2 também. O 9 é múltiplo de 3 e não é múltiplo de 2. O 12 não, né? Porque o 12 é múltiplo de 2. E o 15, certo? Então, os três primeiros múltiplos de 3 que não são múltiplos de 2 são 3, 9 e 15. Concorda? Beleza. Qual vai ser, então, o próximo múltiplo de 3 que não é múltiplo de 2? O 18 é múltiplo de 2, o próximo vai ser 21. Então, próximo múltiplo de 3 seria o 21. Sendo assim, dentro do nosso conjunto, a gente tem que ter números menores do que 21. Concorda? Porque se chegar no 21, o 21 vou ter 4 múltiplos de 3 que não são múltiplos de 2. A gente só pode ter 3 múltiplos de 3, certo? Então, pegando os múltiplos de 2 até o 21, a gente chega aqui no 20. O maior valor possível para esse número natural é 20, porque o 20 é o primeiro número que está aqui antes do 21. Então, se for até 20, se a gente tiver números múltiplos de 3 e 2 até 20, a gente vai ter P e não Q com apenas 3 elementos, 3, 9 e 15. Né? Então, o maior valor, ele quer o maior valor possível de N0 é o número anterior a 21, é o 20. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? A gente precisa do primeiro número antes do 21, que vai ser o número 20, certinho? Então, essa questão aqui também se tornou difícil pelo modo como o problema estruturou o raciocínio para você fazer. Mas, no fundo, era uma questão fácil, né? Vamos para a próxima, questão número 8. Olha o like no vídeo. Essa questão aqui merece o like. Bem criativa essa questão. Considere M de 3 por 3 o conjunto das matrizes quadradas de ordem 3 e a função m de 3 por 3, m de 3 por 3 definida por... Então, ele deu aqui G com a matriz 3 por 3 igual a essa matriz 3 por 3. Represente-se por Gn a função composta G, bolinha, bolinha, G. Então, isso aqui representa n vezes. Por exemplo, G2 é igual a G, bolinha, G. Dada uma matriz A pertencente às matrizes 3 por 3 qualquer, qual seria um valor de n para o qual é possível garantir que G de A é igual a A? Bom, quando que isso aqui vai ser igual a isso aqui? Primeiro, você precisa descobrir o que está acontecendo daqui para cá. O que aconteceu daqui para cá? Olha, pausa o vídeo e olha para essas duas matrizes. O que aconteceu daqui para cá? Houve um giro horário nas bordas da matriz. Concorda? Olha só, o A11 estava aqui, veio para cá, está aqui. Então, ele veio para cá. O A13 veio para baixo. A13 está aqui, andou uma casa para baixo. O A33 veio para cá, ó. A23, A33. E o A31 subiu, veio para cá. Beleza? Então, foi dado um giro de um elemento no sentido horário. O A22 continuou na mesma posição, ó. Tá bom? Então, teve um giro horário. Para que essa matriz fique igual a essa, então, quantas vezes essa matriz tem que girar? Então, o A1 começa aqui. Quantas vezes ele tem que girar até chegar nessa mesma posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, para o A1 voltar à posição inicial,
Ou seja, para a matriz voltar a ser igual a ela era antes, tem que girar 8 vezes. Então, 8 é a resposta dessa questão. Só isso. Eu achei essa questão muito criativa. E você? Gostou? Então, é uma questão também tranquilinha, né? Uma questão criativa. Vamos para a próxima, questão número 9. Considere as seguintes proposições lógicas. Então, ele deu 4 proposições. E aí deu uma proposição P a partir dessas proposições. A condição de nem João nem Maria estarem em Petrópolis é necessária para que Nair ou Ricardo trabalhem em um laboratório. A proposição lógica P é equivalente à proposição simbolicamente representada por. Então, ele deu aqui a representação simbólica de P. Basicamente, você só tem que conseguir transformar isso aqui em símbolos. Eu me orgulho deste canal, porque a gente publicou recentemente um conteúdo com essas diferenças dos conectivos lógicos. Você viu essa aula? Se não viu, veja essa aula aqui na playlist que eu vou deixar no fim do vídeo também, de aulas de lógica para você. Você encontra todas as aulas de lógica que tem aqui no canal, né? Então, você já viu em um vídeo que tem aqui no canal o que significa nem. Nem significa e não. Você já viu o que é uma condição necessária? É necessária é a parte do então, né? Então, quando uma coisa é necessária, é a parte do então é necessária para a parte do se. Beleza? Então, a gente já consegue descobrir como escrever essa proposição em forma de símbolos, né? Então, o que ele está dizendo aqui? A condição de nem João nem Maria estarem em Petrópolis. Ele está falando, João não está em Petrópolis e Maria não está em Petrópolis. É isso que está escrito aqui. Quando ele fala nem João nem Maria estão em Petrópolis, ele afirma nem significa e não. João não está em Petrópolis e Maria não está em Petrópolis. Tá bom? João não está em Petrópolis. João está em Petrópolis é J. Então, João não está em Petrópolis é não J, né? Não J, ok? João não está em Petrópolis. E, então, coloca o símbolo do E, que é o chapeuzinho, e Maria não está em Petrópolis. Maria não está em Petrópolis é M, então coloca IM, ok? É necessária. Essa condição é necessária. Então, isso aqui é a parte do então. Então, a gente vai colocar a setinha, só que virada para o lado ao contrário. A parte do se vai estar aqui, a parte do então vai estar aqui, né? A parte do se é suficiente. A parte do então é necessária para o se, ok? Então, isso aqui vai ser a parte do então. Para quê? É necessário para quê? Nair ou Ricardo trabalham em um laboratório. O que está escrito aqui? Nair trabalha em um laboratório ou Ricardo trabalha em um laboratório, certo? Nair trabalha em um laboratório. N, então escreve N. Ou, o ou é o Vzinho, né? Ricardo trabalha em um laboratório. Ricardo não trabalha em um laboratório, é R. Então, quando fala que ele trabalha, o contrário vai ser não R, certo? Então, a gente vai ter se N ou não R, então não J e M, beleza? Se N ou não R, então não J e M. Basta procurar aqui, né? Então, vai ser essa a alternativa. Se, então, tem a setinha, se N ou não R, se N ou não R, então não J e M. Só isso. Beleza? Então, só traduzir em símbolos aquilo que está escrito aqui em palavras. Tradução, basicamente é tradução. Igual faz em inglês para o português, é a mesma coisa aqui, né? Questão número 10. Considere a seguinte proposição feita sobre os depósitos de bebida de uma cidade. Há algum depósito que não possui água mineral com gás. A negação de tal proposição é logicamente equivalente a qual proposição? Bom, outra questão que você encontra nas nossas aulas de raciocínio lógico disponíveis aqui no canal. Ele quer a negação de uma proposição que tem há algum. Quando fala
há algum, ele está falando, existe algum depósito que não possui água mineral com gás. Ou seja, existe pelo menos um depósito que não possui água mineral com gás, né? Então, a gente tem que negar a frase. Existe pelo menos um depósito que não possui água mineral com gás. Como que a gente nega essa parte? Existe pelo menos um que não. Ora, para facilitar o seu raciocínio, pensa o seguinte: como você torna isso aqui uma afirmação falsa, uma mentira? Negar é tornar isso aqui uma mentira. Quando essa frase vai ser uma mentira? A frase está falando, existe pelo menos um que não possui. Quando todos possuírem, isso aqui vai ser uma mentira, concorda? Se todo mundo possuir, se todo depósito possuir água mineral, isso aqui vai ser uma mentira. Por quê? Quando ele fala existe pelo menos um, isso está errado, porque eu disse que todos os depósitos possuem água mineral com gás. Consegue visualizar? Se você afirmar todos os depósitos possuem água mineral com gás, isso aqui vai ser uma mentira, vai ser a negação, certo? Então, é só isso. Basta você procurar aqui a afirmação que fala que todos os depósitos possuem água mineral com gás. É a letra A. Todos os depósitos possuem água mineral com gás. Só isso. Tá? Se você quiser ver em detalhes essa explicação, veja a nossa aula que está disponível na playlist que vai aparecer no fim desse vídeo, aulas de noções de lógica, aulas de raciocínio lógico para concurso, tá bom? Questão número 11. 7 amigos estão vestindo camisas numeradas de 1 a 7 e precisam ser dispostos em fila. Os amigos que vestem as camisas 1 e 2 não devem ocupar posições consecutivas. Até quantas disposições distintas podem ser produzidas de modo a atender essa restrição? Então, aqui a gente tem uma questão de análise combinatória com uma pegadinha, que muita gente deve ter caído, né? Então, a gente tem aqui 7 posições e tem que organizar uma fila que tem 7 elementos. Então, a posição, se a gente olhar todas as combinações possíveis, essas combinações vão ser: quantas possibilidades eu tenho para pôr aqui? São 7 amigos, tenho 7 possibilidades. Aqui, se eu já pus uma aqui, vou ter 6 nessa posição. 5, 4, 3, 2, 1. Então, o total de possibilidades vai ser a multiplicação de 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Só que aqui eu calculei todas as possibilidades possíveis. A gente não pode ter os camisas 1 e 2 juntos, eles não podem ocupar posições consecutivas. Então, na hora que a gente for distribuir, a gente não pode ter os dois juntos. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair desse total aqui aquelas posições em que os dois estão juntos. Então, na nova condição, coloquei um traço grande aqui para representar o 1 e o 2 juntos, né? Com eles juntos, eles se tornam um elemento do que eram 7. Então, ao invés de ter 7 posições, com os dois juntos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, certo? Então, aqui a gente vai ter o 1 e o 2. Então, tem 6 possibilidades, né, de elementos aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Certinho? Só que aqui entra a pegadinha. Você pode perceber que eu falei o 1 e o 2. Só que eles podem estar em ordem inversa. Pode estar o 2 e o 1, né? Então, tem que multiplicar isso aqui por 2. Pode estar o 1 e o 2 juntos nessa ordem, ou pode estar o 2 e o 1 nessa ordem. Beleza? A ordem aqui é importante, por quê? Porque é uma fila. Se é uma fila, a ordem importa. Fechou? Então, a gente vai multiplicar isso aqui para saber quantas são as filas que tem o 1 e o 2 juntos na ordem 1, 2 ou na ordem 2, 1. Ok? Então, as condições em que eles não estão juntos serão o total de condições menos as condições em que eles estão juntos. Só isso. Então, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 7 fatorial, né? E isso aqui é 6 fatorial vezes 2.
Como a gente tem fatorial de 6, a gente pode colocar fatorial de 6 aqui em cima, que aí vai ficar mais fácil o cálculo, né? Então, a gente vai ter 7 vezes fatorial de 6. Então, a gente tem 7 vezes fatorial de 6 menos 2 vezes fatorial de 6. Por que eu fiz assim? Para colocar o 6 em evidência. Separa o 6, pega cada termo e divide por 6 fatorial. 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial dá 7. Menos 2 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial dá menos 2. Fechou? Então, você vai ter 6 fatorial vezes 7 menos 2. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 720. 7 menos 2, 5. 5 vezes 720, 3.600. Então, 3.600 é a resposta dessa questão. Fechou? Então, essa questão relativamente fácil, né? Mas tinha essa pegadinha. Você não podia esquecer de multiplicar por 2, porque as camisas 1 e 2 poderiam estar na posição 1, 2 ou na posição 2, 1. E agora a gente vai então para a última questão dessa prova. Mais uma questão para traduzir, para transformar uma frase que está escrita em palavras em símbolos. Considere a proposição a seguir. Entre as escolas da cidade de Rio Escuro, há pelo menos uma que não funciona em período integral, mas trabalha com educação de jovens e adultos. Considere as duas sentenças abertas a seguir, definidas no conjunto das escolas da cidade de Rio Escuro. PI, né? De X, a escola X funciona em tempo integral. EJA de X, a escola X trabalha com a educação de jovens e adultos. A proposição inicial é logicamente equivalente à proposição representada simbolicamente por qual dessas alternativas. Então, observa aqui que ele não falou que toda a escola. Então, aqui a gente não vai usar o símbolo para todo, porque ele falou que há pelo menos uma, ou seja, existe alguma escola, existe escola. O símbolo de existe é esse é aqui, ó, ao contrário. Então, existe X, então coloca lá o símbolo de existe, é uma escola que não funciona em período integral. A escola funciona em período integral é PI. A escola não funciona vai ser não PI. Então, coloca lá não PI. Mas, aula de conectivos lógicos. O que é o mas? Mas significa e. Mas é a mesma coisa que e. É uma conjunção, tá bom? Quando você olhar lá, ver, observar uma conjunção adversativa, você vai colocar, substituir por e. Então, o símbolo do e é o chapeuzinho. Tem lá na playlist das nossas aulas de lógica, tá? Trabalha com educação de jovens e adultos. X trabalha com educação de jovens e adultos. É EJA. Então, escreve EJA. Beleza? Então, existe X em que não P e EJA. Basta achar aqui, ó. Existe X em que... Ah, não, aqui é P. Então, é não P e EJA. Existe X, não P e não PI e EJA. Beleza? Então, essa é a resposta dessa questão. Fechou? Assim, a gente termina esse vídeo. Resistiu até aqui? Espero que sim. Se quiser aprender mais, confere as duas playlists, né, que eu recomendo para vocês, aulas de lógica e provas anteriores do teste AMPAD. E lembra, ajuda a gente. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com um grupo de estudos, né, para você que faz parte de algum grupo de estudos do teste AMPAD. Beleza? E lembra de mandar a prova para a gente, nosso e-mail, centraldosnúmeros@gmail.com, para a gente divulgar aqui e continuar ajudando vocês. No mais, bons estudos e até a próxima!